Bom dia! Bem-vindos a mais um bate-papo matinal. Meu nome é Elizabeth Josi e eu tenho plena certeza que nós iremos passar momentos incríveis refletindo sobre a palavra do Senhor. Então, desde já, eu peço ao Senhor que direcione e conduza o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá? Hoje nós vamos refletir no livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 1 ao 12. Daniel, capítulo 7, do versículo 1 ao 12. Então vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado em uma cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Deus muitas vezes nos revela o que vai acontecer através de sonhos. Através de sonhos. E nós temos que estar atentos, atentas aos recados do Senhor. Nós temos que saber discernir o que nós estamos sonhando. Muitas vezes os sonhos nos revela o que irá acontecer. Vamos continuar? Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão na noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel teve uma visão do que iria acontecer. No seu sonho, ele viu que os ventos, os 4 ventos do mar, do céu, agitavam. Vinha vento de todos os lados. De todos os lados. O caos viria. E você? Você já teve essa sensação? Ou você já sonhou que algo ruim iria acontecer? Que o caos estava chegando? E o que você fez? O que você fez? Orou? Se preparou? Ou não fez nada? Ou pior, ficou com medo? Qual foi a sua reação? O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. Daniel, ele estava vendo os impérios que foram levantados, como o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Medo-Persa, como o Império Romano. Então, ele estava vendo, ele estava sonhando com os impérios que foram levantados, cada um com o seu poder. Vamos continuar. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Outro império. O primeiro império, ele tinha muita força, muita majestade, que era o primeiro império, que falava sobre o leão. Como que o leão é? Ele é forte, ele é majestoso. A águia ela tem velocidade. Era assim o primeiro império. Esse segundo que nós acabamos de ler, como que ele era? Trazia muito medo às pessoas, muito medo. Um urso, imagine você vendo um urso. Você vai ficar paradinho, quietinho? Você vai ficar com medo. Medo do urso atacar. Medo do urso despedaçar as pessoas. Medo do urso devorar as nossas carnes. Então, o segundo império, olha só, as pessoas tinham muito medo.
Depois disso, continuei olhando e eis que apareceu outro animal, semelhante a quem? A um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Um animal ágil, poderoso. Leopardo é ágil. 4 asas. Voava longe, corria longe. Esse era o outro império. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grande dente de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente dos outros, de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Nós sabemos que o Império Romano, ele foi terrível. Ele perdurou muito tempo. Ele tinha muita força, muito poder. O Império Romano não pôde ser comparado a nenhum outro. Então, o que o Daniel viu foram os impérios que se levantaram. Uns com mais forças, outro com menos força. Um com agilidade, um que causava medo. É o que nós vemos hoje em dia. Existem líderes que se levantam. Líderes que foram levantados por Deus, porque a palavra do Senhor diz que é Deus que coloca e Deus que tira. Líderes que causam bem para outras pessoas, líderes que causam mal para outras pessoas. Temos no nosso meio líderes que são ágeis, líderes que são visionários, mas esses líderes que causam mal às pessoas são terríveis. São terríveis. Vamos continuar. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subia outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Esse que eu acabei de falar, que foi o maior império. Esse império ele perdurou por muito tempo. Era um império terrível, como eu já falei. Era um império poderoso, influenciava a todos, arrogante. Muito arrogante. Falava com arrogância. Cuidado com a arrogância. Em nossos meios, em nosso meio, nós temos pessoas muito arrogantes. Vamos continuar. Vamos ver o que aconteceu? Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Não importa qual império existe. Não importa quão poderosa a pessoa é. Não importa. O julgamento do Senhor virá. O livro será aberto. Nesse livro está escrito tudo que nós fizemos. Todas as nossas ações boas e todas as nossas péssimas ações. E o julgamento virá. O julgamento virá. Mais cedo ou mais tarde, o julgamento virá. Por isso que eu e você,
Nós temos que continuar firmes nos caminhos do Senhor, porque tudo está escrito no livro. E esse livro será aberto, esse livro será lido e o julgamento virá. Para todos. Para todos. Para mim, para você, para as pessoas que seguem o Senhor e para as pessoas que não seguem o Senhor também. O julgamento virá. Vamos continuar. Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. O império, o poderoso, ainda estava falando com arrogância. Não se curvava, não se autoavaliava, permanecia arrogante. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, quanto aos outros poderosos, foi-lhe tirado o domínio, mas foi-lhe dada prolongação da vida por um prazo e um tempo. Tudo se cumpre. Tudo se cumpre. Às vezes, rapidamente. Às vezes, não tão rápido assim. Considerando o nosso tempo. Considerando o que nós achamos que é certo e o que é errado. Mas para o Senhor, o juízo vem. Na hora certa, no momento certo. Para o Senhor, não há atraso. O Senhor age na hora certa. Então, continue fazendo o bem. Continue trilhando o caminho certo. Não importa o que o outro tem. Não importa se o outro é poderoso. Não importa se a outra pessoa é poderosa. Nada disso importa. O que importa é estarmos firmes nos caminhos do Senhor. Você pode ser uma pessoa poderosa. Então seja uma pessoa poderosa nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Seguindo a palavra do Senhor. Tendo discernimento que vem diretamente do céu. Sem arrogância. Sem causar medo a outras pessoas. Quão bom seria se nós tivéssemos pessoas no nosso meio, poderosas, e que seguissem verdadeiramente o caminho do Senhor, a palavra do Senhor. Elas iriam errar? Sim, como todos nós. Mas iria errar menos. E teria o discernimento do Senhor. O que você acha? Você concorda com isso? E você? E você? Você está buscando os caminhos do Senhor firmemente, verdadeiramente? Sim? Então continue. Continue firme, se esforçando e sabendo que o julgamento do Senhor vem, mais cedo ou mais tarde. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o julgamento vem. Então, continue firme aí, porque eu vou continuar firme aqui. Finalizamos mais um bate-papo matinal. Eu tenho plena certeza que com gostinho de quero mais. Então, eu te espero amanhã para mais um bate-papo. E desde já, eu desejo que o seu dia seja abençoado. Em nome de Jesus, assim como o meu dia será abençoado. Eu te espero amanhã para mais um bate-papo. Tchau, tchau.